É com muita alegria que o nosso segundo episódio do Drops da GS começa agora com uma convidada muito especial, Helena Bertô. Muito obrigado por estar aqui conosco, Helena. A Helena é reconhecida como uma das 100 pessoas negras mais influentes do mundo. Ela é diretora global de diversidade e inclusão do Nubank, além de ter sido premiada com o prêmio Caboré. Seja muito bem-vinda ao Drops da GS. Eu que agradeço a gentileza do convite. É sempre um prazer ter boas conversas. Eu fico muito feliz em, como eu te contei previamente, você é uma liderança que inspira. E justamente por inspirar, eu queria que você contasse pra gente o que representa pra ti, né, pra você ser uma mulher. Primeiro de tudo, ser uma mulher negra e também líder global num mercado tão preconceituoso. Eu queria adicionar que sou mãe. Então isso é um adendo muito significativo. É, muito. Primeiro porque eu sempre digo, né? A gente não é uma coisa só. A gente é a soma de muitos papéis, de muitas identidades. E a dimensão da maternidade, para mim, ela é muito relevante. Primeiro por ser uma mulher no mercado de trabalho, isso alavanca muito a minha responsabilidade individual, porque no final do dia o que eu mais quero é que esse ser humaninho, que é a Olivia, olhe para a mãe dela e se orgulhe. E uma das coisas que eu mais penso no meu dia a dia, já respondendo a tua pergunta, dos desafios, eu sempre quero, daqui a alguns anos, olhar para trás e me orgulhar das decisões que eu tomei. Eu quero olhar para trás e falar assim, cada decisão que eu tomei, eu me orgulho delas. O que não significa dizer que eu não possa me arrepender de algumas, mas eu não terei vergonha. Além disso, quando eu penso nos desafios, que não são poucos, mas colocando em perspectiva, eu até falei isso hoje na palestra, eu não gosto muito da narrativa da primeira, a primeira que fez, o primeiro que chegou, etc. Falei, gente, tem uma pitada de presunção nisso, porque 2024 anos, né, 6 bilhões de pessoas no mundo, ninguém fez nada próximo, parecido. Talvez você tenha feito uma releitura, talvez você tenha tido visibilidade, mas fazer, a gente pode pensar que talvez a gente esteja aprimorando algumas coisas. Mas quando eu penso na minha vida, na minha trajetória, nos desafios que eu enfrento hoje, muito maiores foram os desafios que a minha mãe, que a minha avó, que a minha bisavó passaram. Porque eu tenho muita convicção que eu sou o sonho dos meus ancestrais. Nossa, que forte isso. Hoje, eu ando num caminho que foi pavimentado por pessoas que vieram antes de mim. Então, eu preciso ter responsabilidade individual, compromisso com as minhas entregas, com a minha própria carreira, com a excelência daquilo que eu faço, porque sim, eu quero fazer mais, eu quero fazer melhor, eu quero ser melhor do que eu fui ontem, não é sobre o outro, é sobre mim, mas para além de mim mesma, também tem uma dimensão da corrida de revezamento. Eu recebi o bastão de alguém, eu quero correr o máximo que eu puder, para eu poder passar para alguém, para esse alguém ir ainda mais longe de mim. Então, quando eu penso nos desafios, eles são muitos? Sim, eles são muitos. Quando a gente pensa, por exemplo, mulheres em cargos de CEO no Brasil, mulheres negras, 0,4%, traço. É nada. Essa pesquisa é do Ethos, do Instituto Ethos. Quando eu penso em mulheres em tecnologia em cargos de liderança, 13%. Quando eu penso na população negra no Brasil, 56%. Então, as organizações ainda não representam nas suas posições de liderança o que é o Brasil. Então, para mim, eu carrego comigo o quê? Eu preciso ser a melhor profissional que eu posso ser, quero ser a melhor filha, a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor amiga, para poder também entregar melhor aquilo que eu recebi. Que único ouvir isso, né? Porque inspira não só mulheres, mães e mulheres negras, mas inspira todo mundo, né? A querer realmente ser melhor, um ser humano melhor. E, Helena, falando sobre esse desafio todo que tu trazes para nós, qual que foi o maior desafio na tua carreira e também como tu lidou com isso? Já me perguntaram sobre esses maiores desafios e eu sempre tento arrumar uma resposta, eu sempre vou para esse lugar da reflexão. Eu acho que tiveram muitos desafios, mas o principal é aquele que a gente tem com a gente. Era de acreditar todos os dias que eu mereço estar onde estou. Nossa. Reconhecer o meu valor e não conduzir quem eu sou, a minha identidade ou como eu me percebo a partir da perspectiva das outras pessoas. Então, talvez o meu maior desafio seja esse desafio interno de dizer assim, eu estou aqui porque está tudo certo, está aqui. Espaços como esses, que talvez não tenham sido pensados para pessoas como eu, para pessoas como nós, agora vão precisar se adaptar.
porque o mundo não vai retroceder. Eu, pelo menos, tenho essa esperança. Eu costumo dizer que, como Ariano Suassuna diz, né, parafraseando o gênio, eu não sou nem otimista e nem pessimista, eu sou uma realista esperançosa. Então, frente à realidade, eu tenho esperanças. Então, acho que o meu maior desafio é todos os dias continuar trilhando o meu caminho, acreditando naquilo que eu faço, como eu faço, e me cercando das pessoas certas. Minha família, meus amigos, meu marido, meu companheiro de vida, minha mãe, a quem eu quero sempre trazer esse orgulho, e minha filha, que eu quero inspirar. E, obviamente, outras mulheres e outras meninas negras e outras pessoas, não necessariamente desses marcadores de grupos subrepresentados, mas que pessoas que, como eu, querem construir um futuro melhor, que caiba a todo mundo. Que legal. Eu também queria que tu dissesse para nós, assim, já que tu trabalha tão forte com diversidade, o porquê é tão significativo trabalhar a diversidade no Brasil? Bom, quando a gente olha para os números, é bem evidente essa resposta. Hoje, o ambiente corporativo, as comunicações, a publicidade, eles não representam demograficamente o Brasil. Quando a gente olha para posições de liderança, quando a gente olha para qualquer outro ambiente. Então, para mim, é premente isso. E a gente precisa trabalhar porque a gente precisa ter intencionalidade. Tem um dado do Fórum Econômico Mundial, do relatório deles do ano passado, lá do WEC, que, se nada for feito, se não tiver intencionalidade, mulheres só vão alcançar equiparação salarial com homens em 138 anos. É muito tempo, né? É muito tempo. Tem um outro dado do IDBR, de uma pesquisa que eles fizeram, que pessoas negras e pessoas brancas, quer dizer, pessoas negras vão alcançar paridade salarial e de posições sem intencionalidade em 167 anos. 168, se eu não me engano. Não tem como esperar. Eu até quero viver muito tempo, mas é pouco provável que a gente viva 160 anos. Então, a gente precisa de intencionalidade nessa perspectiva, de viver num mundo mais justo, equânime, etc. Agora, para mim, tem uma dimensão que é premente, que coloca todo mundo no mesmo lugar na conversa, que não tem inovação se não tem pluralidade. Se eu tenho um grupo hegemônico que pensa igual, tem o mesmo repertório, a mesma vivência, não vai ter inovação, porque as pessoas pensam iguais. Então, e para mim é importante mesmo demarcar esse lugar, porque óbvio que eu acredito em diversidade de marcadores demográficos, mas eu também acredito na pluralidade da forma de pensar, do repertório, do ponto de vista, da vivência. E isso também é muito rico num país como o Brasil, que, por exemplo, a gente fala pouco de regionalidade, a gente fala que a cultura do Nordeste não é a cultura do Sul, a cultura do Norte, de quem mora no Amazonas, não é a mesma coisa de quem vive no Rio de Janeiro. Então, quem estuda numa universidade em Pernambuco não é a mesma pessoa que estudou na universidade no Rio Grande do Sul. Então, como é que a gente traz todo mundo? Então, é importante a gente falar de diversidade na perspectiva, para mim, de que é um mundo melhor, e tem uma série de pesquisas que mostram que quanto mais igualitária é a sociedade, mais a gente avança economicamente, socialmente, politicamente, mas também na perspectiva das organizações que querem inovar, que querem fazer produtos inovadores, diferentes, porque senão a gente não consegue sair deste lugar comum. E olha, eu queria que tu contasse para nós, assim, qual dica você gostaria de ter ouvido quando começou a trabalhar com diversidade? Bom, eu costumo dizer o seguinte sobre trabalhar com diversidade, que eu acho que é até curioso. Eu sou uma profissional de marketing e comunicação. Minha trajetória toda foi cuidando de marcas. Eu venho trabalhar com diversidade, para mim, como um processo muito natural. E por quê? Porque eu olhava o que a gente estava falando como estratégia de marca e falava assim, tem um deslocamento aqui, tem alguma coisa que não está batendo. Será que a gente está usando os códigos corretos? Será que a gente está falando corretamente com as pessoas? Será que a gente está usando uma linguagem que está conectada com aquilo que as pessoas esperam? Então, no final do dia, a minha conclusão foi, menos sobre corrigir representatividade em comunicações e mais sobre garantir que quem está fazendo sejam as pessoas. Porque no final do dia, Matheus, aquilo que a gente vê do lado de fora, a comunicação, o produto, o serviço, é fruto de quem está do lado de dentro. Total. É o reflexo. Então, ir para a diversidade é trabalhar nesse lugar. Eu acho que... eu não sei se eu tenho uma dica específica, o que eu teria dito para mim quando comecei a trabalhar com diversidade, porque isso é muito recente. E dentro de um arcabouço mesmo de inovação e comunicação. E que já fazia parte da tua realidade há muito tempo, Exatamente. Porque tu é um corpo vivo, né? É isso. Então, a visão de uma... Não, essa é a minha visão.
Legal. Essa é a minha perspectiva. Porque eu sou essa pessoa. E você vai pensar como você pensa por você ser quem você é. Não é trazer uma ótica, um layer diferente. Não. É só a gente ser quem a gente é e pensar como a gente pensa por conta disso. Muito legal. O nosso programa está se encerrando, mas eu queria convidar vocês para acompanharem a Helena nas redes sociais, principalmente porque ela é um fenômeno também, né? Ela compartilha muitas questões legais. No LinkedIn também é importante vocês acompanharem ela. Helena, muito obrigada por ter estado conosco. O nosso segundo episódio está chegando realmente ao fim. Eu me chamo Matheus Vecchio e foi um prazer enorme estar conversando contigo. O prazer foi todo meu, gente. Redes sociais, @HelenaBerto, Berto com TH. E vai ser muito legal a gente poder continuar essa conversa. Perfeito. E ó, não esqueçam de acompanhar a Gramado Summit durante toda a programação, no próprio Instagram e nas demais redes sociais. E, claro, nos acompanhar aqui no YouTube para ver os outros capítulos desse início, que é o programa Drops da GS. A gente espera vocês no próximo episódio.